Oi, durante esse tutorial nós vamos aprender a fazer esse suporte de planta usando alguns nós básicos do macramê. Para começar, a gente vai cortar 6 linhas de 4 metros. E unindo as pontinhas dessas linhas, a gente vai encontrar o meio delas, lá em cima, essa argolinha. Essa argolinha a gente vai dar um nó punho de rede de 10 centímetros, conforme os tutoriais passados. Depois a gente vai utilizar uma linha de 75 centímetros e fazer um nó escondido abaixo do punho de rede. A gente vai ter então 12 linhas para trabalhar e a gente vai separar essas 12 linhas em 3 grupos de 4. Um primeiro grupo de 4 linhas frontal e 2 grupos de 4 linhas nas laterais. Eu vou começar trabalhando com essas 4 linhas frontais. É super importante que ao formar os 3 grupos de 4 linhas, a gente pegue as linhas que estejam mais próximas umas das outras. Então, nesse grupo de 4 linhas, a gente vai dar uma sequência de nós quadrados. As 2 linhas centrais serão nossas guias e as 2 linhas laterais serão os nossos contornos. Lembrando que no nó quadrado, a gente escolhe uma das linhas de contorno para passar sempre por trás das guias e outra para passar sempre por cima, independente do lado onde essas linhas se encontrem. Elas vão ter a mesma função do início ao fim. Aqui pra frente eu vou acelerar um pouco esse processo, porque a gente vai fazer uma sequência de nós quadrados que tenha um comprimento total de 7 centímetros. Feito isso, a gente vai levar os contornos desses nós quadrados para o centro e trazer as guias para fora, dessa maneira. As guias saem de trás para fora e os contornos vêm pela frente para dentro. E a gente, depois de fazer isso, vai dar uma distância de 5 centímetros e dar mais um nó quadrado. Por que a gente fez essa movimentação de passar as guias do nó quadrado para fora e os contornos para dentro? Para poder estar variando essas linhas e não utilizar demais a mesma linha, sabendo que a gente sempre acaba utilizando mais o contorno do que a guia. Então, para a gente conseguir fazer todos os nós que a gente precisa no nosso suporte, a gente troca o contorno e a guia nesse momento. E embaixo, dando uma distância de 5 centímetros, a gente faz mais um nó quadrado. Feito isso, a gente vai começar a fazer uma sequência de nós DNAs. Lembrando que o nó DNA, ele é uma variação do nó quadrado, só que ao invés, da gente escolher uma linha para ter sempre a mesma função de passar por baixo ou por cima, independente do lado que ela tá, no DNA justamente a gente vai escolher um lado, independente da linha, para estar fazendo sempre a mesma movimentação. Então, se eu escolho o lado esquerdo para passar a minha linha de contorno por baixo, independente de qual linha está desse lado, eu vou fazer sempre o mesmo movimento pelo mesmo lado. Sabendo que no macramê é muito importante a gente estar com as nossas guias retas e no nó DNA tudo fica girando, eu quero dar uma dica para vocês. A gente consegue identificar qual linha passa pela frente e qual linha passa por trás só olhando. A linha que passa pela frente fica com esse risquinho e a linha que passa por trás ela fica ali meio escondida atrás das guias. Tendo essa noção, a gente consegue identificar visualmente qual a função de cada contorno no nó DNA, por exemplo. Então, ali do meu lado esquerdo, a gente viu que o meu contorno estava se escondendo por trás da guia e do lado direito ele estava passando pela frente porque tinha um risquinho, Então, eu repeti esse movimento, passando o lado esquerdo por trás e o direito pela frente. Observem como o caimento do nó DNA ficou perfeito. Isso significa que eu estou fazendo tudo certo.
Só que o meu trabalho tá todo girado, né? Agora eu vou desgirar ele ali, vou ajeitar e vou deixar minhas guias bem retas. Observe que eu consigo enxergar de novo aquele risquinho que demonstra qual contorno está passando pela frente e também consigo identificar a linha de contorno que se esconde por trás das guias, que é aquela que está passando por trás. Então, mesmo girando meu trabalho, eu não me perco, eu consigo saber o que eu estou fazendo de cada lado, o que cada contorno tá, qual a função dele, né, no nó. Então podem ver que eu repito de novo ali, consigo ver que do lado esquerdo eu estava passando por trás e do lado direito pela frente e consigo fazer o caimento ficar perfeito. Então essa é uma super dica pra gente não ter medo ali de deixar o nosso trabalho reto e não se perder também do que está acontecendo, do que a gente está fazendo, sabendo que no ADNA a gente respeita essa regra de que um lado sempre faz a mesma função. Então, depois de ter feito essa sequência de nós DNAs, a gente vai querer que essa parte do trabalho tenha um total de 14 centímetros. Tudo isso a gente traz de novo os contornos pela frente do trabalho para o centro e leva as guias por trás e para fora, para a gente de novo variar essas linhas para não usar demais a mesma durante o suporte. Então, feito isso, a gente vai montar aí um nó quadrado, dando uma distância de 5 centímetros daquela sequência de nós DNAs, e vamos fechar esse nó quadrado. Feito isso, a gente vai dar uma distância novamente de 5 centímetros desse nó quadrado e vamos fazer uma sequência de 4 nós quadrados. Inclusive aquela dica que eu dei, dizendo que a linha de contorno que fica com um risquinho, a gente consegue identificar que é a que passou pela frente e a que fica escondida por trás das guias é a que passou por trás, também serve no nó quadrado e é uma dica que também pode nos auxiliar nesse nó. Sabendo que para dar um nó quadrado a gente faz 2 movimentos, eu dou a dica de vocês observarem esses movimentos pela frente do nó quadrado para poder identificar quantos nós quadrados vocês já deram. Então, a cada linha que corta o nó quadrado é um movimento, e a cada um quadrado a gente precisa de 2 movimentos. Então, assim a gente consegue saber quantos quadrados a gente já deu. Dito isso, a gente vai pegar as guias dessa sequência de 4 nós quadrados e vai passar por dentro daquela abertura entre as guias do próprio trabalho. Então, a gente passa somente as guias dessa sequência de 4 nós quadrados por dentro daquele espacinho que tem entre as próprias guias, observem, e puxa até que esse nó se enrole e deixa os contornos ali para fora. Depois a gente vai pegar esses contornos e vai dar um nó quadrado. Lembrando que para dar um nó quadrado a gente faz 2 movimentos. Eu tô fazendo o primeiro movimento. E agora eu vou dar o segundo. Esse nó que a gente acabou de fazer é outra variação do nó quadrado e se chama nó pipoca. No nó pipoca eu deixei um espaço de 2 dedos ou 3 centímetros e fiz mais um nó quadrado. Depois desse nó quadrado, a gente vai deixar novamente 5 centímetros e fazer mais um nó quadrado. E empurrando esse nó quadrado para cima em direção ao anterior, a gente vai dar um nó picô. E logo abaixo desse nó picô, a gente vai dar mais um nó quadrado.
Feito isso, eu vou pedir para que vocês repitam essa mesma sequência nos outros 2 grupos de 4 linhas que a gente separou lá no início. E depois, colocando os nós pipocas para fora e separando 2 linhas, 2 grupos laterais, né, e um grupo frontal, a gente vai dar um nó escondido com mais uma linha de mais ou menos 75 centímetros. Eu dei 6 voltinhas e eu fiz o nó escondido antes de colocar o vaso de flor, porque a gente consegue correr esse nó escondido se a gente não cortar as linhas que sobram dele. Então, eu vou experimentar o meu vaso no suporte e colocar ele numa altura que me agrade, lembrando que as pipocas precisam ficar para fora e que a gente precisa ter um grupo de linhas frontal e 2 grupos de linhas nas laterais do trabalho. O suporte ficou bem resistente, esse vaso que eu tô colocando é uma pimenteira bem pesada. E como vocês viram, eu consegui deslizar o meu nó escondido. Depois que eu vi que o meu vaso tá num tamanho ideal, eu corto as linhas que sobram do nó escondido, as linhas que sobram do suporte eu emparelho e desfio, e posso colocar o meu vaso agora no suporte. Feito isso, tá pronto o nosso modelo de suporte de plantas misto, no qual a gente utiliza vários nós que a gente aprendeu ao longo da oficina e as suas variações. Se vocês quiserem acrescentar nós festonê entre as linhas, fiquem à vontade para criar, colocar nó enroladinho, como vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado do suporte, que o tutorial tenha ficado simples, bons nós e até a próxima!